Catequese litúrgica. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor do céu. Muita paz a todos vocês que nos ouvem neste momento. A liturgia do 24º domingo do tempo comum chama nossa atenção para o olhar constante, cuidadoso e misericordioso de Deus sobre cada criatura e de modo muito particular sobre o ser humano. Vamos ouvir o Evangelho, Marcos 8, 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la." O Evangelho nos mostra que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Foi desse modo que os primeiros cristãos elaboraram sua experiência. A confissão de Pedro é uma resposta ao questionamento: quem é este homem? Este homem que ensina nas sinagogas, expulsa demônios, que se retira para lugares desertos, que anuncia a palavra às multidões, que cura os enfermos, que é reconhecido pelos espíritos impuros e cujas obras suscitam espanto, também nos discípulos, porque estavam como que cegos e surdos. Jesus pergunta aos seus: "Quem dizem os homens que eu sou?" E diante das respostas dos discípulos sobre as numerosas suposições a seu respeito, pergunta-lhes diretamente, como se exigisse uma tomada de posição: "E vocês, quem dizem que eu sou?" A confissão de Pedro é a resposta da Igreja: "Tu és o Cristo." Ela suscita, além da ordem de silêncio, o primeiro anúncio da paixão. Nesse Evangelho, chama a atenção o fato de Jesus impor sigilo sobre quem é e sobre o que faz. Ele esclarece que não há como separar sua identidade da maneira como deve realizar sua missão,
O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A declaração de Jesus soou estranha aos ouvidos dos discípulos, pois não condizia com as ideias de glória e esperança de exaltação que eles esperavam. Pedro, que há pouco tinha professado a fé, tenta dissuadi-lo. Voltando-se para os seus discípulos, Jesus o repreende, dizendo-lhe que não pensa como Deus, mas como os homens. Jesus revela a incompreensão de Pedro e exige que retome o lugar de discípulo, atrás do Mestre, seguindo-o pelo caminho. E para não restar dúvida, explicita que o discipulado exige a renúncia de si, a tomada da cruz e o seguimento, ou seja, a disposição de acompanhá-lo a ponto de perder a própria vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Os discípulos caminhavam com Jesus, por ele foram chamados e partiram. No entanto, esperavam alguém que restaurasse o reino de Israel como nos tempos do rei Davi. A vida de Jesus manifesta sua experiência de confiança no Pai, motivo da entrega total de si próprio. Assumindo-se como servo até as últimas consequências, o Filho de Deus revela o sentido da vida humana, pautada na confiança em Deus e na entrega em favor dos irmãos e irmãs. Ele nos convida a permanecer nesse caminho. Qual é a nossa resposta? Pensemos nisso. E por hoje vamos finalizando o nosso quadro. Obrigada pela sua atenção e companhia. Fique com Deus. Canta, meu povo, canta o louvor de